Deus é o Criador, nós somos as criaturas. O que acontece quando a criatura pensa que vale mais do que Deus? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna. Nesse programa eu leio o texto, eu explico o que o texto significa e nós tiramos as lições desse texto para as nossas vidas. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está sempre conosco, você sempre é muito bem-vindo aqui, tá? Hoje nós vamos estar tratando aí do tema Quando a criatura vale mais do que o Criador, baseado em Romanos capítulo de número 1, versículos 18 a 25. Nós estamos fazendo uma série de exposições aqui no canal, agora baseado no tema principal, que é a Igreja e o Império do Mal, e já tratamos de alguns assuntos referentes a esse tema principal, que é a Igreja, o espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina do pecado, o perigo do ensino progressista, e hoje vamos tratar do tema Quando a criatura vale mais do que o Criador. Aqui no canal, inclusive, tem outras séries do programa Entende Tu que Lês. Teve uma série baseada apenas em família, então você pode procurar que você vai achar conteúdo bom para aprender sobre a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do texto? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, portanto, o que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves, e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciar o programa e no final do programa eu faço uma oração colocando os pedidos que têm sido feitos aqui, as causas. Então fique até o final para que você aprenda a palavra de Deus e para que você participe dessa oração. Quem sabe você está aí desempregado, alguém está doente, alguém precisa de libertação. Enfim, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades da Tua palavra, como elas de fato são. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender, Senhor, o texto da Tua palavra e ao mesmo tempo possamos colocar em prática, Senhor. Nos dá um bom programa, tira os impedimentos, as barreiras, as distrações que pode impedir a cada um que está tentando assistir para poder absorver o que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez diante dessa exposição bíblica. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, vamos em frente. Introdução. O que acontece quando a criatura vale mais do que o Criador? Ou pensa que vale mais do que o Criador? Esse é um comportamento humano que atrai o juízo de Deus. Veremos na exposição desse texto que Paulo apresenta um cenário de uma corte, onde o Senhor, o justo juiz, pronuncia a sua ira contra o pecado. Nesse julgamento, Deus tem provas que não podem ser contestadas. Então a ideia aqui é de um tribunal, Deus como supremo juiz, e ele apresenta seu julgamento contra o pecado. E o ser humano que vive na prática do pecado, ele passa a ser alvo desse julgamento. Ele apresenta uma acusação geral contra todo ser humano que são pecadores e perversos e continua detalhando seus pecados através de acusações específicas. Você que acompanha o canal entende que eu sempre ensino aqui, de acordo com o que a palavra de Deus nos informa, que o ser humano ele já nasce culpado.
Então, Deus, diante do tribunal de Deus, o ser humano, ele é culpado. E por ser culpado, ele está condenado. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, que pagou essa dívida, ele levou sobre si a pena, a penalidade dessa culpa. Quando eu aceito Jesus, eu estou perdoado diante do tribunal de Deus. Então eu passo agora a ser um pecador arrependido. Muitas pessoas têm a preocupação de dizer assim, mas essa perversidade que vocês falam aí, eu não pratico esse tipo de coisa nesse grau. Eu cometo até algumas coisas, mas não é isso. Só que primeiro Deus avalia o ser humano como ele é, o estado do ser humano. Ele nasce culpado. O que ele faz é consequência desse estado. Quando ele aceita Jesus, esse estado, essa condição é mudada para pecador perdoado. E a partir desse momento, ele deve viver uma vida de justiça. Então, cuidado, porque às vezes você pensa assim, não sou tão perverso assim. Não aceitou Jesus? Continua culpado diante do tribunal de Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina. E quem é culpado está condenado. A única forma de escapar desse julgamento é através do poder do Evangelho, que traz salvação para todo aquele que crê em Jesus, seja judeu ou gentio. Inclusive, em relação à dúvida sobre essa questão de como funciona esse processo da salvação, eu indico a você assistir aqui no canal, e eu vou deixar na última tela, esse vídeo aqui, Bases da Fé, série Discipulado, aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. E aí você vai entender essa questão da condição do ser humano como culpado e condenado, e depois da troca dessa condição para perdoado, filho de Deus, através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, tá? Paulo menciona isso nos versículos anteriores, 16 e 17, sobre o poder que o Evangelho tem de transformar as vidas. Porém, muitos se recusam a reconhecer Deus, mesmo ele se revelando de várias formas, tá? Vivem uma vida pautada pelo liberalismo, relativismo, tá? Liberalismo teológico. Tudo que é sobrenatural é arrancado. Relativismo, tá? Não existe verdade absoluta. Materialismo. Tudo está no campo humano, tá? O homem é o centro de todas as coisas. Hedonismo, o homem preocupa-se só com si. Narcisismo, a mesma coisa. O hedonismo mais em questão dos prazeres, inclusive. E pelo ateísmo, que tem a ver com não acreditar na existência de Deus. Tentam ignorar a existência de Deus, porém o que veremos é que isso só agrava mais ainda a sua condenação. Negar a existência de Deus não muda o quadro do homem. O homem pode viver como se Deus não existisse e no final ele vai ter que prestar conta dos seus atos. Paulo apresenta uma sequência do triste quadro da condição humana. Eles receberam no princípio uma revelação de Deus, está tudo no capítulo 1, versículos 19 e 20, mas rejeitaram-na, versículo 21. Essa rejeição da luz conduziu à ignorância espiritual. Se uma pessoa rejeita o que Deus está se manifestando, ele vai agir com uma ignorância. Versículo 22. A ignorância espiritual conduz à idolatria. Vai passar a adorar outras coisas ao invés de adorar a Deus. Versículos 23 a 25. E a idolatria conduziu à corrupção moral. Versículos 26 a 32. Então vamos lá. Primeiro, acusação geral. Deus primeiro faz uma acusação geral e no decorrer dos versículos, aí ele vai pontuar detalhadamente essa acusação. Então vamos lá. Versículos 18 e 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Quando Deus criou o homem, vamos explicar esse versículo aqui. Ele o incumbiu da responsabilidade de governar a terra. Lembra disso? Está em Gênesis 1, 28. Portanto, a ordem para governar veio de cima, do céu, de Deus. No entanto, no momento da tentação, o primeiro casal desobedeceu e buscou igualar-se a Deus. Serei semelhante a Deus. Satanás propõe isso. Conhecedores do bem e do mal. Buscando independência. Como resultado, eles se tornaram escravos do pecado. Ao invés de ter essa liberdade que foi prometida por Satanás, eles passaram a ser escravos do pecado, dos seus próprios desejos, culpado diante do tribunal de Deus. Em vez de cumprir o propósito de Deus reconhecendo como Criador, os seres humanos agora buscam realizar suas próprias vontades, independentemente da vontade de Deus. E é aí que a criatura acha que tem mais valor do que Deus. Assim como a ordem para governar veio do céu, também vem do céu a ira de Deus. Então, o ser humano não escapa de nada que venha de Deus. Veio a ordem para ele governar e ele não soube usar sua liberdade e acabou desobedecendo a Deus. Mas também a ira de Deus vem de cima, então o ser humano não tem como escapar, porque ele é criatura, ele não é criador. O fato de Deus ter demonstrado sua graça ao não executar imediatamente a sentença completa, a morte, porque
Porque quando Adão e Eva pecaram, eles poderiam ter sido mortos e acabou. Mas Deus usa de graça, favor imerecido, apresenta um plano para a salvação do ser humano. E mesmo assim o ser humano recusa essa oportunidade de salvação, achando que pode viver agora de acordo com seus desejos, que é consequência do pecado que aconteceu, o pecado original. E é por isso que eu digo, é importante você assistir esse vídeo aqui, porque você vai entendendo isso de uma forma mais detalhada. Assista, é muito importante, tá? Então, o fato de Deus ter demonstrado sua graça ao não executar imediatamente a sentença completa, a morte, sobre o primeiro casal, não significa que ele permitirá que os seres humanos façam tudo o que desejam sem sofrer as devidas consequências. Porque alguém diz assim, mas eu tô fazendo e não acontece nada. O pior de tudo é que haverá a consequência final de tudo isso que está fazendo. Então, enquanto temos a oportunidade... O simples fato de eu saber que eu estou fazendo errado já deveria apontar que eu deveria procurar fazer o que é certo. Eu preciso de Jesus para isso em primeiro lugar. Não é uma reforma social, não é uma reforma de hábitos apenas. Precisa ser trocada a minha condição diante de Deus. E a troca da condição de culpado e condenado só acontece através de Jesus. Não tem outro jeito. Você pode fazer boas obras no sentido de ajudar pessoas, de não cometer coisas que é considerado crimes terríveis, porém, você continua culpado diante do tribunal de Deus. Deus é um Deus de justiça e as ações humanas têm consequências diante dele. Paulo apresenta o evangelho que veio por meio da graça de Deus, tá? Versículo 16 e 17 de Romanos 1. Porém, agora ele fala da ira de Deus manifesta. Então, de um lado tem a salvação e de outro lado tem o juízo. Qual é o que eu e você escolhemos? O que você vai escolher? Salvação ou juízo? Essa forma de Deus apresentar ao homem é muito comum na Bíblia. Quando você lê Deuteronômio capítulo de número 30, é colocado lá para que o homem, o povo de Deus venha tomar uma decisão. É colocado diante deles, eu vou até colocar aqui Deuteronômio, tá? Capítulo de número... Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 26... Desculpe. Deuteronômio, capítulo de número 30. Se não me falha a memória, porque eu não preparei. Eu tô falando aqui, sim. Versículo 15. Vê aqui que hoje te tenho proposto a vida e a morte. A vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo para que viva e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Então Deus dá a eles uma oportunidade de escolha. Como Deus está dando aqui também uma oportunidade de escolha. Vamos escolher o quê? Salvação ou juízo? Tá? Existe uma grande dificuldade em entendermos como Deus pode ser descrito como um ser amoroso e ao mesmo tempo como um ser irado. Devemos entender que o alvo do amor de Deus são as pessoas. E o alvo da sua ira são suas práticas, seu estado, sua condição. Aqui no texto chamadas de impiedade e injustiça. Para impiedade, Paulo usa o termo grego acebeia. Acebeia, que significa falta de reverência a Deus. Então, impiedade é falta de reverência a Deus. É falta de reconhecer quem Deus é, de se portar como deveria diante de Deus. Impiedade, maldade. Já o termo injustiça ou perversão em outras versões, a palavra usada é adikia, que fala de uma profunda violação da lei, da justiça, ato de injustiça. Lembra que o propósito desse programa é ler o texto, explicar o texto e tirar as lições do texto para que você possa compreender o que o texto significa? E é isso que está sendo feito aqui. Você está aprendendo o que significa esse versículo que eu li, o versículo de número 18. Então nós estamos mostrando duas palavras aqui. Impiedade. O que é impiedade? Falta de reverência a Deus. O que é injustiça? Profunda violação da lei. Nesse caso, Paulo classifica os atos dos homens de forma geral e apresenta ao longo do texto, como nós já sabemos, de forma prática, que os atos classificados como impiedade e injustiça são alvos da ira de Deus.
Porém, não podemos apenas analisar o pecado como uma prática. Isso é uma verdade muito grande, pois ele também é um estado, uma condição diante de Deus. Eu estou falando isso aqui durante todo o momento que começamos o programa. Isso significa que as práticas do ser humano são resultado de quem eles são. Você faz aquilo que é resultado de quem você é. Se você é um cristão, você agora está perdoado. Então você tem que se comportar como um cristão. Praticar boas obras. As boas obras é consequência do que aconteceu na sua vida. Você recebeu salvação e agora você pratica as boas obras. Mas antes de Cristo, eu era um pecador culpado e condenado. Então eu praticava mais obras, coisas desagradáveis a Deus. Ainda que eu tenha na minha cabeça, a pessoa não sendo cristão, ache que está cometendo boas obras, ainda que ele ajude pessoas, faça algumas coisas, ele precisa entender que mesmo assim ele continua culpado diante do tribunal de Deus. Ele precisa do perdão de Deus através de Jesus Cristo. E ele precisa aceitar Jesus. Eles são culpados diante do tribunal de Deus. Em outras palavras, eles pecam porque são pecadores. Dessa forma, podemos perceber a abundância da graça de Deus. Todos pecaram. Olha aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E se todos pecaram, e se Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, por que Deus quer relacionamento comigo e com você? Sabe o que isso demonstra? A graça. O amor de Deus opera através da graça. Então ele age sem que nós tenhamos merecimento. E mesmo assim tem gente que recusa essa grande oportunidade. É a oportunidade da sua vida. Tem gente aí apresentando coisas e fala assim, essa é a oportunidade da sua vida. Sabe qual é a oportunidade da sua vida de verdade? Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. Essa sim é a oportunidade da sua vida. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é a humanidade, que deu seu Filho unigênito. Aí alguém vai falar, mas se Deus amou, por que ele não me aceita do jeito que eu sou? Porque amor não é aprovação de conduta. Um pai e uma mãe pode amar um filho, mas não vai aprovar tudo que ele faz. Então não vamos tratar Deus como se Deus fosse um ser que vai tolerar as coisas erradas. Se um pai e uma mãe que ensina os filhos da forma correta não tolera, por que Deus, sendo o pai justo e santo, vai tolerar? Tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para... Qual é o propósito? Que todo aquele que nele crê... Crê implica, fé em Deus implica em obediência. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que fala assim, não, eu creio em Deus, mas não obedece, então não crê. É o que a Bíblia diz, tá? Eu não estou inventando, não. Crer implica em obediência. Alguém diz, eu amo a Deus. Como é que você pode amar Deus se você não obedece os mandamentos dele? Se eu não obedeço os mandamentos dele, então não tem amor. Eu penso que amo, mas não amo. Imagine num relacionamento de um casal, casados, marido e mulher. O marido diz que ama a esposa, ou a esposa diz que ama o marido, mas eles não têm atitudes coerentes com isso. Onde que está esse amor? É um amor de boca, e um amor de boca não existe. Um amor de teoria não funciona. O amor, para ser amor, ele precisa ser demonstrado com atitudes. E foi isso que Deus provou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. A atitude desse amor é dar Jesus. Agora, a nossa parte é reconhecer Jesus como Salvador. Isso Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. E se alguém rejeitar isso, ele está condenado. Ele não vai ter chance. Ele não tem saída. Então, há tempo de salvação ainda. É tempo de salvação ainda. E ao mesmo tempo entendemos por que a ira de Deus se manifesta devido ao estado de culpa do homem e sua insistência diante da revelação de Deus em continuar vivendo uma vida de impiedade e de injustiça. Então, de um lado, nós vemos a graça de Deus, um favor imerecido, mas de outro, que tem a ver com o seu amor. Mas do outro lado, nós vemos também a ira de Deus, que é uma ira justa. Se o ser humano não quer aceitar a oportunidade de salvação, o que lhe resta é a condenação. E eu posso dizer que Deus é injusto? Não. Aí alguém vai dizer, mas é injusto, porque Deus tinha que deixar eu viver como eu quero. Deus não te criou para isso. O pecado é que distorceu aquilo que Deus fez. O pecado de Adão e Eva trouxe isso como consequência. Então o ser humano hoje age fora do propósito de Deus. Mas a forma de voltar para o propósito de Deus é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Ah, então quer dizer que aceitando Jesus, eu vou me transformar numa pessoa que não vou mais pecar? De forma nenhuma. Você continuará sendo um pecador, mas você é um pecador agora que não é mais culpado diante do tribunal de Deus e que agora pode realizar obras agradáveis ao Senhor. Você não vai ser salvo pelo que você vai fazer. Você é salvo pelo que Jesus fez. Mas o que você passa a fazer depois de ser um salvo prova que de fato você aceitou Jesus de verdade. Porque alguém que se diz cristão continua praticando tudo aquilo que não tem a ver com a vida cristã, na verdade, ele apenas é um cristão nominal, porque ele precisa realmente ter um encontro real e verdadeiro com Cristo para ter uma transformação de vida a cada dia. Ele recebe uma nova natureza, uma natureza espiritual. Você vai entender bem isso se você assistir esse vídeo aqui, tá bom? Ele recebe essa nova natureza e a partir de agora ele passa a participar de um processo chamado santificação. Então não tem nada de errado com Deus. Ele apresenta a salvação para o ser humano e do outro lado ele mostra a ira contra o pecado. Qual é o lado que você vai escolher? Salvação ou ser objeto da ira de Deus? O que está implícito é que essa ira se revela em ação. Por exemplo, por meio do dilúvio. Nós temos aí o dilúvio que aconteceu em Gênesis 6 a 8. A destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. As pragas sobre o Egito, Êxodo 6 a 12. E as taças da ira, que está em Apocalipse 16. A ira de Deus se manifesta. Mas a ira de Deus se manifesta à toa? Não. Deus não é um ser alienado. Pai e mãe justo no sentido assim, que quer ensinar o filho da forma correta, ele não vai aplicar uma disciplina no filho sem o filho ter feito nada de errado. Se ele fizer isso ou ela fizer isso, realmente eles não estão sendo justos. Mas eles não deixam de ser pais. Só que Deus não tem esse lado injusto. Então nós precisamos compreender que a ira de Deus sempre é uma ira justa. Ela é uma ira por causa de um motivo justo. O ser humano negando obedecer a Deus. Deus o cria para um propósito e ele passa a querer fazer outra coisa. Então ele é objeto da ira de Deus por causa da sua culpa. Não é Deus que tornou o ser humano culpado. Foi o ser humano que se tornou culpado. Mas Deus proporciona ao ser humano uma oportunidade de deixar de ser culpado. E essa oportunidade chama-se Jesus Cristo. Tá? Essas pessoas suprimem a verdade para viver em injustiça. Ou seja, elas negam. O insensato está constantemente tentando convencer-se de que não há Deus. Salmo 14:1 e Salmo 53:1. Esse comportamento desrescadoso de suas vidas é visto tanto no ateísmo como no materialismo ou humanismo. Porém, o simples fato de viverem como se Deus não existisse não os inocenta, pois Deus se revelou de várias formas. Então, para o ser humano, é muito mais fácil do que obedecer a Deus por causa da sua inclinação para o pecado, para as coisas que são contrárias a Deus, negar a existência de Deus. Mas isso não muda nada. Ele pode viver com a consciência que Deus não existe e será julgado da mesma forma. Não é porque eu acho que uma coisa não existe que simplesmente ela deixa de existir. Alguém pode dizer, mas isso não existe. Mas existir, e aí? E acontecer? Então não funciona dessa forma. Na verdade, eu estou fantasiando uma coisa que não existe. Que não existe o meu pensamento, não o juízo de Deus. O juízo de Deus existe. Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lo manifestou. Vamos lá. Segundo Paulo, apesar de muitos não terem tido o contato ainda com o evangelho, que fala da revelação especial de Deus, esse mesmo Deus se fez conhecer e continua se fazendo por meio da revelação natural, na natureza, na história e na consciência. Sabe quando o ser humano ele tenta usar um argumento para se defender e dizer assim, não, mas eu nunca ouvi o evangelho, por isso eu não tenho consciência de Deus. Deus criou outras formas do ser humano ter consciência da existência dele. Essas coisas que vão ser faladas não salvam. Não é por meio delas que vem a salvação, mas tem a consciência. O ser humano pode saber, não, Deus existe. Deus realmente existe. Veja bem aqui, ó. A marca de Deus está na sua criação. Mas tem as pessoas que, para defender que Deus não existe, diz que o mundo em si é produto, o mundo foi criado através de uma grande explosão, e aí começou, né, as coisas tomarem sozinho.
sozinhas? As coisas tomaram forma sozinho? Fala que o ser humano é produto de uma evolução, como é ensinado nas escolas. Como assim? Então por que o macaco que se transformou homem, o homem não continua evoluindo até chegar a outras coisas mais? Eles não têm como explicar isso. Eles param por aí, porque são teorias. Não tem como provar isso cientificamente. Mas eles querem. Eles querem dizer que um dia o ser humano não foi um ser humano. E aí, presta atenção, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, então, que Deus criou o macaco à sua imagem e semelhança. Aí alguém vai... Não, mas isso é fantasia. Aí sabe quem é que defende isso? Liberalismo teológico. Porque aí vai dizer que tudo que é sobrenatural não tem... É fantasia, é mito, é história. E nós não cremos nisso. Nós cremos nas escrituras, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela tem autoridade. Nós cremos nisso. O ser humano pode tentar ignorar a revelação natural, natureza, história, também a parte da consciência, mas tem a consciência de um Deus criador. Deus colocou em cada um de nós uma consciência que acusa quando fazemos alguma coisa errada, mas que rejeitamos essa acusação e continuamos fazendo o que está errado. É claro que a revelação natural não serve para a salvação, isso é óbvio. Não é porque você olha para a natureza e reconhece que existe um Deus que através disso você tem salvação. Não, você precisa de Cristo. Mas ela serve para conscientizar os homens da existência de Deus. Então eles não têm desculpa de viver como se Deus não existisse. Por isso são culpados. Porque dizer que Deus não existe é ou viver como se Deus não existisse. Tá tudo aí. Nós temos a consciência, nós temos a criação, tá? A natureza e tudo que está aí, e mesmo assim vivemos a parte de Deus? Bom, você pode baixar gratuitamente, tá? Os PDFs do Entende Tu Que Lês, das aulas da EBD Comentado Online, na aba Comunidade. E tem algumas pessoas que estão com uma certa dificuldade, tá bom? Com uma certa dificuldade de baixar. Então eu quero mostrar rapidamente aqui pra você, preste atenção, que eu vou colocar a tela do meu celular aqui pra você no vídeo. Eu preciso fazer isso pra ajudar essas pessoas. Eu tô aqui no YouTube, tá? E aí você pode aí, ó, colocar na aba de pesquisa Pastor Mário Luna, você tem que estar no celular, no tablet ou até no computador. E uma vez que você coloca aí na barra de pesquisa e pesquisou, vai aparecer aqui o meu canal, tá bom? Automaticamente aparece o meu canal. Deixa eu tirar o áudio aqui, nesse caso. Bom, tava aqui o som. Vamos lá. Aí você vai fazer o seguinte, você vai descer aqui e você tem... Ou você entra por um vídeo, tá? Ou você clica diretamente no canal. Mas eu vou mostrar melhor por um vídeo. Vamos procurar aqui o Entende Tu Que Lês, igual nós estamos assistindo aqui. Ó, eu tenho aqui o Entende Tu Que Lês. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Aí o vídeo vai abrir. Uma vez que o vídeo vai abrir, entra uma propaganda. Você já vai estar dentro do vídeo, nesse caso, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pular aqui. Aí você tem que vir na descrição do vídeo. Tá vendo o título aí? A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Entende Tu Que Lês? Aí tem assim, a palavra 11 mil... Tem o número de visualizações e tem a palavra mais. Você vai clicar nela. Aí você vai descer de novo. Aí tem de novo aqui, ó, a palavra mais. Depois da descrição. Tá vendo aqui o primeiro link, ó? Link da aba Comunidade. Você clica aqui, ó. Ao clicar, vai abrir a aba Comunidade, ó. Tá vendo a aba Comunidade aqui, ó? No canal, ó. Aí você vai descendo. E vai procurar o que você precisa. Ó. Pode não estar no início. Pode estar bem lá embaixo. Mas você vai procurando e você vai achar o link para poder baixar o PDF, por exemplo, dessa exposição bíblica, ó. Tem aqui, ó, o PDF da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Se eu clicar aqui, ó, em ler mais, você tá vendo aqui, ó. Basta que você clique aí, ó, nesse primeiro link que tá aí. Se você quiser ser membro do canal, você vai clicar no segundo. Então é assim que funciona, tá bom? Então eu tô deixando aí pra vocês apenas para poder instruir como fazer. Vamos lá. Número 2. Acusações específicas, Romanos 1, do 20 ao 23. Primeira acusação, sua ignorância não tem desculpa, tá? Em Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que
para que eles fiquem inexcusáveis. Então você vai ver que no versículo 18 e 19 é apresentada uma acusação geral, e a partir de agora, de forma específica, vai detalhar essa acusação geral, tá? Deus sempre revelou sua existência e seu poder à humanidade, sempre. Por isso sua ira é justificável diante da recusa daqueles que preferem viver como se Deus não existisse, cometendo todo tipo de impiedade, ainda tentam influenciar outros a viverem da mesma forma. Isso está em Romanos 1,32. Sabe que, de acordo com a injustiça de Deus, quem pratica essas coisas, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-la. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Você vai ver que tem gente que sabe que determinadas coisas é contra a lei, e aqui não vou falar da lei de Deus, vamos falar da lei humana, para colocar a ordem, que é Deus estabeleceu as autoridades e criou normas, tá? E normas, tem leis que são leis justas, não são leis injustas. Mas tem gente que sabe que aquilo é crime, aquilo é errado, ele pratica, e além de praticar, ele incentiva outras pessoas a fazerem. A mesma coisa acontece em relação à lei de Deus. Eles praticam o que é errado e incentivam outras pessoas a fazerem a mesma coisa. É isso que esse texto está falando. Nos versículos 16 e 17, Paulo estivera falando da revelação de Deus no Evangelho, para a salvação, né? O Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Agora, nos versículos 19 e 20, ele fez a transição da revelação especial, ou seja, daquilo que salva, para a revelação natural, a criação, a nossa consciência. Ele está agora falando de as coisas que são feitas, ou seja, da revelação de Deus em suas obras, isto é, na criação ou na natureza. Existem coisas que quando alguém passa a ser um profissional, dependendo da área que ele trabalhar, e dependendo se as pessoas conhecerem, quando eles chegam em determinado lugar e ele olha e fala assim, eu sei que foi fulano que fez isso aqui. Porque ele reconhece a identidade da pessoa através do trabalho que ele realizou. Ele sabe. E se não foi ele que realizou, a pessoa que realizou, ele vai dizer, não foi fulano que fez isso aqui. Não foi fulana que fez isso aqui. Porque ele reconhece. A mesma coisa. Nós olhamos para a criação e nós temos que identificar que existe um Criador. Não podemos viver como se esse Criador não existisse, porque ele existe. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Ou seja, Deus se manifesta através do que ele criou. Ou através da sua criação. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Então Deus mostra o seu poder, tá? E a sua divindade através do que ele criou. John Murray diz corretamente que as obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Deus deixou sobre sua obra criada as impressões digitais de sua glória, que se torna manifesta a todos. Dessa forma entendemos que Deus é distinto da criação. Como é que pode todos os dias o sol nascer, no final do dia ele se pôr, todos os dias que você acorda você tem ar para respirar? Você acha que tudo isso é obra do acaso? Que acontece sem haver alguém que coordena isso? De forma alguma. Existe um Criador perfeito. Mas alguém vai pegar e vai dizer, mas se existisse um Deus perfeito, por que acontece tantas maldades? Por que acontece tantos desastres naturais? Tudo isso é consequência do pecado original. O pecado original não afetou só o ser humano, não, afetou a criação como um todo. E isso só vai acabar, a perfeição só vai voltar. Veja que quando Deus criou, se você ler o capítulo 1 de Gênesis, no final da criação do homem, ele vai dizer assim, e viu Deus que tudo era muito bom. Eu pergunto a você, um furacão, uma tempestade, um terremoto, um homicídio, um estupro, tem alguma coisa de muito bom nisso? Não. Por que isso existe? Por causa do pecado. Por causa da distorção daquilo que Deus criou. Por causa do ser humano se voltar contra o seu Criador. E os desastres naturais é consequência do pecado ter atingido também a criação. Afinal de contas, Deus criou tudo para que o homem governasse. Se aquele que vai governar, humanamente falando, e estaria governando debaixo da vontade de Deus, ele não tinha pecado até então. A ordem de Deus para ele governar é dada antes dele pecar.
Então, se aquele que vai governar, ele agora está influenciado pelo pecado, toda a criação, tudo aquilo que ele vai governar foi afetado. Não é difícil de entender isso, tá? Então Deus não é culpado de nada. Ele não se confunde Deus com as coisas criadas. O panteísmo, que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus, é um engano. O panteísmo, ele ensina que uma árvore é Deus, que o sol é Deus, que a lua é Deus, que uma pedra é Deus. Isso é totalmente fora. Isso não tem base nenhuma bíblica. Por isso que é bom você estudar a pessoa de Deus segundo as Escrituras. Na teologia tem uma doutrina que chama-se doutrina de Deus ou teontologia. E aí você vai ver argumentações que tentam distorcer a questão da pessoa de Deus. Entre elas está o panteísmo. E outros mais. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para responsabilizá-lo. Então, ainda que alguém diga assim, eu não conheci Jesus. Aí Deus vai dizer, mas você tinha ciência, através da revelação natural, que eu existia. E você nunca se voltou para mim, já que eu dou essa oportunidade. No sentido de você conhecer. Porque no momento que o ser humano eleva os seus olhos para o céu e olha assim e diz assim, não existe um Criador, ele está começando a ter uma consciência desse Criador. E aí Deus pode se manifestar para que ele possa se voltar para Deus, através dele ser alcançado pelo Evangelho. Então o ser humano não tem desculpa. Porque a criação prova a existência de Deus. A criação não é um meio de salvação, mas é um meio de provar que Deus existe. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles, tanto na luz da consciência, como no testemunho da criação. A criação prova que existe um Deus. Mas aí vem um ateísmo da vida e ensina, Deus não existe. Isso tudo que nós estamos vendo aqui é fruto do quê? Do acaso? É mais difícil acreditar no que o ateísmo prega, ensina, defende, do que acreditar no que a palavra de Deus ensina. Porque é absurdo. Absurdo é acreditar que não existe um Criador, alguém que controla todas as coisas. O ateísmo, ele professa uma crença, uma teoria, uma tese, que aí sim, ela é absurda. Os homens não poderão fazer apologia em seu próprio favor. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo, eu não sabia que o Senhor existia. Não sabia que o Senhor é criador do universo. Ninguém vai poder dizer isso. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. E é mesmo, uma grande tolice. Alguém diz, Deus não existe. Isso é uma tolice. Ninguém nasceu ateu. Ninguém nasce ateu. Ninguém. Ele se torna ateu por causa de coisas que vão acontecendo e ele decide não acreditar mais em Deus. Ele desacredita de tudo por sua própria conta. Porque ele faz uma análise e ele chega à seguinte conclusão. Se Deus existe, por que tudo está do jeito que está? Mas ele tem que procurar a origem de tudo estar do jeito que está. E a origem está na palavra de Deus, mas ele não quer acreditar. Então ele vai se tornar alguém que não acredita. Porém, isso não vai fazer com que Deus deixe de existir. Alguém pode dizer que Deus não existe e ele continua existindo da mesma maneira. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. No fundo, ele sabe que existe um Criador, mas ele sufoca. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. Eles decidem viver a parte de Deus. Eles desprezam a verdade da existência de Deus para viverem segundo seus desejos de sua natureza pecaminosa. Porque eles pensam da seguinte maneira. Se Deus existe e ele vai julgar as injustiças, eu faço o seguinte, eu digo que ele não existe. Porque se ele não existe, eu não estou debaixo de julgamento. E se eu não estou debaixo de julgamento, eu posso fazer o que eu quiser. O humanismo ou materialismo defende que o homem é o centro de tudo. Ou seja, antropocentrismo. Antropocentrismo, desculpe. Então, tudo está baseado no homem. E a igreja tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós não podemos fazer um culto voltado para o homem. Não podemos cantar músicas voltadas para o homem. Não podemos que as nossas orações estejam recheadas de coisa para agradar os homens. Tudo tem que ser voltado para a glória de Deus. O relativismo defende que não existe verdade absoluta. Então esse negócio de dizer que tal coisa é pecado, isso é relativo. É pecado para você que acredita na Bíblia, mas para mim não é pecado.
eu não sigo Jesus, é pecado da mesma maneira. Veja que um crime é crime para quem conhece a lei e para quem não conhece. Do mesmo jeito é crime. Vai cometer um crime e dizer lá, diante do julgamento, ah, mas eu não sabia que isso é crime. Isso não te inocenta, isso não me inocenta. É crime, ponto final. O erro era meu, de não conhecer, de desconhecer aquilo que eu estava praticando. Então a falta de conhecimento me leva a praticar coisas que podem ser um crime, mas que não vão me justificar para me inocentar. Eu cometo, eu vou argumentar que eu não sabia e mesmo assim eu serei condenado. Por quê? Porque é crime. Ponto final. O liberalismo teológico ataca a inerrância e a inspiração das escrituras. E veja que o liberalismo teológico é defendido por gente que se diz cristão, mas que não acredita em nada que é sobrenatural na Bíblia. Afirmando a presença de histórias fantasiosas, especialmente no que diz respeito ao sobrenatural. Então o negócio que o Mar Vermelho abriu, que Jesus ressuscitou, que Jesus se fez carne, tudo isso é mentira, segundo eles. O hedonismo promove o prazer como estilo de vida. Então vamos praticar tudo que a gente quer, não importa. Estamos vivendo dias muito difíceis. Esse vídeo está sendo gravado e vai ao ar no dia 4 de julho de 2023. Às vezes eu converso com a minha menina princesa, que é a minha esposa. Eu faço um lembrete aqui, a menina princesa não é minha filha, é minha esposa. E eu coloquei ela aqui, ó. Ela aí, ó. Tá aqui para você poder ver. É minha esposa, minha menina princesa. Eu converso com ela que nós estamos vivendo dias tão difíceis que se Deus não tiver misericórdia, nós vamos presenciar ainda ser permitido publicamente as pessoas praticarem atos sexuais no meio da rua. E não vai ter nada que condene. Se você não gostou, vira o rosto e vai embora. Porque do jeito que a coisa tá indo, não tá difícil disso acontecer, não. Então, é as pessoas viverem para satisfazer o seu próprio prazer. Certo? Tudo isso, tá? E o narcisismo apregou o amor pela própria imagem. Eu e eu. Egocentrismo. Tá? E em nome desse narcisismo, eu faço atrocidades. Eu prejudico pessoas porque eu quero que tudo venha pra mim. Tudo isso é um esforço inútil para demonstrar que o ser humano vale mais do que o Criador. E não vale. O ser humano se engana com isso. Por isso a Igreja do Senhor Jesus precisa estar bastante alerta em relação à sutileza do materialismo, do ateísmo e de tudo que foi citado acima, de tudo que eu citei aqui sobre a questão do liberalismo teológico, tá? Sobre a questão do humanismo, sobre a questão do hedonismo, sobre a questão do narcisismo, tudo isso. Essas são tentativas de apagar Deus da história e viverem de acordo com seus próprios desejos pecaminosos. Alguém diria, não seria maravilhoso se Deus não existisse? Pois eu ia viver segundo o que eu quero. Tá, e aí o fim? Aí ele diz, não, o fim morreu, acabou. Não acabou. O ser humano não é constituído apenas de matéria física. Ele tem espírito e alma. Esses elementos são imortais. A alma não morre. O espírito não morre. Para onde vai? Segundo a Bíblia, aqueles que creem em Jesus estarão para sempre com Deus. Comunhão eterna com Deus. O que significa a morte na íntegra? Separação. E se a morte for aplicada nas três esferas, ou nos três aspectos, morte espiritual, o ser humano já nasce espiritualmente morto, porque ele está culpado diante do tribunal de Deus. Ele não tem como se voltar para Deus por iniciativa própria. Ele depende da graça de Deus. Ele precisa da salvação em Jesus Cristo, e eu mostro isso nesse vídeo aqui. Então assista esse vídeo. Ele precisa da salvação em Jesus Cristo. Uma vez que ele reconheça isso tudo, aí ele tem a oportunidade de salvação. Ele tem a oportunidade de seguir a vontade de Deus. Agora, ignorar o que Deus é e o que ele fez para nos dar condição de mudar a nossa situação, essa tentativa de apagar Deus da história para viver, porque vai dizer assim, ah não, simplesmente diz que Deus não existe. Deus existe. Porque a pessoa poderia usar isso, Não, morreu, acabou. Não acabou. Alma e espírito são imortais. Biblicamente, aqueles que creem em Cristo vão estar para sempre com o Senhor.
Biblicamente, aqueles que não crê estarão separados. Morte significa separação. A segunda morte, morte eterna, é o fim, é o total, né? É a conclusão da sentença. É a sentença aplicada em sua totalidade. Deus disse para Adão, morrerás. Mas ele não aplicou na totalidade, por causa da graça. Mas lá no final, ele vai aplicar na totalidade para aqueles que rejeitaram Jesus. 2. Segunda acusação, eles são ingratos. Olha bem. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. As pessoas são ingratas, recusando a adorar o seu Criador. Concordo com Hernando Dias Lopes quando diz que o problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus. O ser humano gasta esforço para negar a existência de Deus. Porque negando a existência de Deus, eles pensam que estão escapando do juízo divino. E isso não muda nada. Nada, isso não muda nada. Mas tem aqueles que defendem eles se posicionam de uma outra maneira. Eles não aceitaram Jesus, mas eles dizem assim, não, mas eu amo a Deus. Deus é bom. Sim. Não, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Sim. Só que amar e crer depende de obedecer. A prova do amor e a prova do crer é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida de acordo com essa nova vida que recebemos. Não adianta, não tem saída. Jesus é a única forma de salvação. É o único meio. Jesus diz isso em João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, ele deixa bem claro, vem ao Pai. Ou seja, vai até a Deus se não for por ele. Jesus é o caminho. Jesus é a ponte. Jesus é o meio de nos levar a Deus. Não tem outro nome no céu e na terra. Não adianta. Não tem outro mediador a não ser Jesus Cristo. Ele morreu e foi dado a ele esse direito. Quem pagou a dívida foi Jesus. Então não tem como outra pessoa te salvar, sendo que ele não pagou dívida nenhuma. E se pensasse em pagar, não poderia pagar, porque era pecador tanto quanto qualquer outro ser humano. O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir ser descrito como tentando abafá-la. Então o texto aqui mostra que o homem está tentando abafar a verdade. Ele tem conhecimento suficiente, mas sufoca esse conhecimento. O homem quer tirar Deus do seu caminho, eliminar Deus do seu pensamento, banir Deus da sua vida. O homem tem conhecimento suficiente de Deus para torná-lo indesculpável. A pergunta é, se alguém diz que ama a Deus, se alguém diz que crê em Deus, mas vive de acordo com as suas vontades, as suas práticas falam que ele não ama e que ele não crê. Porque o seu próprio testemunho prova que ele não é o que ele fala ser. Nossas atitudes provam quem somos. Você conhece uma macieira através do quê? Se você nunca viu uma macieira na vida, não vem dizer pra mim que você vai saber que é um pé de maçã, a não ser que tenha frutos, porque você não vai saber. Você não vai saber. Se não tiver maçã, você nunca vai saber que aquilo é uma macieira, que aquilo é uma figueira, tá? E outras árvores frutíferas. Você não vai saber. Você conhece a árvore através do fruto que ela tem, que ela dá. Porque se você não tiver o fruto, e você nunca viu, e você nunca estudou sobre aquilo, você não sabe que árvore é aquela. Que fruta aquela árvore produz. Você não sabe. A mesma coisa. Nós somos conhecidos pelas nossas atitudes. Então dizer que eu amo a Deus e vivo na contramão da sua vontade, dizer que eu creio em Deus e viver na contramão da sua vontade, eu estou me enganando, Pense nisso. É hora de você refletir sobre isso. Outra coisa, quando você fala que ama alguém, você cuida dessa pessoa. Você tem atitudes que demonstram esse amor. Como é que você pode dizer que ama a Deus e não tem demonstração do amor por ele, sendo que a palavra dele diz que você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador para ter salvação e passar a viver uma vida de justiça a partir dessa salvação?
Eles são acusados de terem conhecido a Deus através da criação, da consciência, e mesmo assim não glorificam e muito menos lhe rendem graça. Renderam graças. Dessa forma, deixaram de glorificar a Deus por quem ele é e lhe render graças por tudo que ele faz. Deus criou o ser humano como obra-prima da criação. O ser humano pertence a Deus. Satanás foi lá, usando a serpente, tentou e tirou o homem do domínio de Deus no sentido da obediência. O homem passa a ser culpado. Deus tem um plano através de Jesus para resgatar o homem desse estado pecaminoso. E o ser humano ainda nega isso? O maior presente que qualquer ser humano poderia receber, o maior presente não é um apartamento. O maior presente não é um valor milionário na sua conta bancária. O maior presente não é qualquer bem dessa terra. O maior presente que qualquer ser humano pode receber é a salvação em Jesus Cristo. Pastor, como é que pode ser o maior presente? O melhor presente? Não há nada que pague isso. Você pode começar a sua vida depois que você chegar à idade da razão e trabalhar a sua vida inteira para juntar um bom valor e você não compra a salvação. Você pode praticar tudo aquilo que você acha correto, tudo aquilo que você acha certo. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não conquista a salvação através desses atos. Você precisa reconhecer que você é um pecador, condenado, que depende da graça de Deus, que se manifestou através do seu amor, e entregar Jesus Cristo para poder nos salvar. Se você não reconhece Jesus Cristo, não há salvação. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nesse momento. Você que está assistindo esse vídeo, envie para pessoas que você sabe que precisam de Cristo, que talvez estejam distanciadas. Compartilhe esse vídeo. Há informações preciosas aqui em relação à preocupação de Deus de salvar vidas. Tem tanta gente morrendo, perecendo. Sejamos boca de Deus nesse mundo de trevas. Nesse mundo onde está sendo imperado pelo mal. As trevas estão tomando conta. Vamos deixar Deus usar os nossos lábios. Vamos proclamar a verdade de Deus como ela é. Não vamos falar só parte do que a Bíblia fala. Vamos mostrar a questão dessa condenação. Porque as pessoas precisam ser alertadas. Deus envia o profeta Jonas à cidade de Nínive para falar sobre o seu pecado. Jonas se recusa a ir. Deus cria uma situação para Jonas ir, porque aquele povo, eles precisavam ouvir sobre a verdade de Deus, que Deus destruiria aquele povo por causa da sua impiedade. E quando aquele povo tem contato com a palavra, um povo que talvez muitos de nós diriam no dia de hoje, não tem jeito para essas pessoas. Não adianta falar de Jesus para essas pessoas porque é caso perdido. Jonas achava que os habitantes de Nínive eram um caso perdido. Mas Deus, através do seu grande amor, através da sua graça, ele manifesta o seu grande poder e ele dá uma oportunidade de salvação para aquele povo, através do profeta proclamar aquilo que Deus iria fazer. E sabe o que acontece? Aquele povo se arrepende. Talvez você tenha aí umas pessoas na sua lista que você diga é caso perdido, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quem diz se vai ou não ser condenado é o Senhor. Eu não tenho onisciência, sei de todas as coisas. Eu não tenho presciência, conheço o futuro, mas Deus conhece. Você pode olhar para políticos da nossa atualidade e dizer, não tem jeito. Só quem pode dizer se tem ou não tem jeito é o Senhor. Você pode olhar pessoas na sua vizinhança, você pode olhar pessoas no seu trabalho, você pode olhar pessoas por onde você anda e dizer, não tem jeito. Só Jesus sabe se tem ou não tem jeito. Então vamos ser luz, vamos falar do amor desse Jesus que nos salvou, vamos permitir com que as pessoas tenham acesso àquilo que nós tivemos um dia. Hoje nós estamos como salvo em Cristo Jesus, caminhando dentro desse caminho da salvação. É verdade que precisamos ir até o fim, mas vamos falar disso que Jesus fez na nossa vida. Então compartilhe esse vídeo como uma forma de evangelização, como uma forma de pregação para que as pessoas conheçam a verdade de Deus.
Pense nisso. Pense. Pense. O homem passou a viver para satisfazer os seus desejos. A queda deturpou o propósito do homem viver para a glória de Deus e render-lhe graça. O homem passou a viver para satisfazer seus desejos e, agindo assim, tornou-se ingrato. O ser humano passou a ser ingrato. Essa ingratidão é vista em não reconhecer aquele que o criou e render graças a Deus que lhe proporciona a vida e os meios para viver através de toda a criação. Você trabalha? Eu também. Outros trabalham? Tudo bem. Mas entenda, se você trabalha, é porque tem vida. Se você tem vida, quem te deu vida? O Criador. E por que negar? E por que viver como se o Criador não existisse? Ainda que eu diga o que eu amo, ainda que eu diga o que eu creio, mas eu vivo como se ele não existisse, porque o juízo dele virá, e eu vivo como se nada fosse acontecer. Imagine os ninivitas ficassem lá, ó. Tudo, Deus vai destruir nada. E Deus vai... E olha que era um povo perverso, um povo mau. Os assírios, tá? Nínive era a capital. Os assírios, o império assírio, os homens desse império eram extremamente cruéis. Os estudiosos contam que eles faziam pirâmides de caveira, de cabeça, tá? De cabeça, de crânios de homens, para poder mostrar sua grande crueldade. Eles faziam pirâmides com os crânios dos inimigos que eles venciam. Mas Deus queria salvar esses homens. Deus queria dar uma oportunidade para eles. Você está entendendo? E eles se arrependeram. Então fale do amor desse Deus. Agir assim é como se a criação viesse a existir do acaso, e não é verdade. Deus usa o profeta Isaías no Antigo Testamento também para denunciar a ingratidão do seu povo. Isaías 1,3 diz assim: até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Cuida de um cão, de um cachorro, um cachorrinho. Cuida. Trata dele, alimenta ele. Ele te reconhece. Aonde você estiver, se você estiver no escuro e chegar, se o faro dele não estiver afetado, ele vai te reconhecer pelo cheiro. Ele sabe quem é você. Nós fomos criados por Deus e desconhecemos o Criador. Por que isso acontece? Por causa do pecado. Mas o Senhor nos dá a oportunidade. Um meio de alertar as pessoas é a pregação do Evangelho. Esse canal aqui tem um propósito das pessoas entenderem o que as Escrituras dizem, para que não haja ignorância. Não tem como dizer, eu cheguei lá no canal, eu assisti vídeos, eu não sabia. Sabia? Você aprendeu a palavra de Deus. O compromisso aqui é ensinar a palavra. Através da exposição bíblica, no Entende Tu Que Lês, da EBD Comentado Online, explicando as lições de ponta a ponta. É um programa, não é uma pré-aula, não é uma aula apenas básica, é uma aula completa. Não é a melhor aula do YouTube, não é a melhor aula, tá? Eu não posso dizer que é a melhor aula porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu já citei em programas da EBD Comentado Online que tem pelo menos 15 canais e falei o nome de todos eles, pelo menos 15 canais dentro do YouTube que ensina as lições bíblicas da escola dominical, seja CPAD, seja Central Gospel, seja de Madureira, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, seja o que for. Então eu não sou o único, mas o Senhor propôs no meu coração ensinar a palavra dele, mas primeiro eu quero viver essa palavra. Eu peço a Deus todos os dias, me ensina. Não sou perfeito, sou falho, tem momentos que eu erro, mas eu dobro o meu joelho e peço, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso ir em frente. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Eu preciso viver de acordo com o que o Senhor quer de um cristão. Certo? Então, aqui tem uma denúncia de Deus. O povo não reconhecia Deus. Deus usa a figura dos animais para expressar que, mesmo sendo irracionais, eles conseguem reconhecer e obedecer seus donos. No entanto, o povo de Israel, apesar de ter recebido tantas bênçãos e cuidado de Deus, agia com descaso e ingratidão em relação ao seu Criador. Nesse caso, Israel também era indesculpável, pois Deus havia se revelado a eles, mas eles estavam agindo como se Deus não tivesse importância alguma para eles. Os ninivitas da época de Jonas tiveram oportunidade. Mais tarde, eles voltam a fazer as mesmas coisas no tempo de Naum
e aí o juízo de Deus vem, aí não tem jeito. Mas Deus dá oportunidade. Deus está te dando oportunidade, Deus está me dando oportunidade. Vamos abraçar essa oportunidade. Paulo aponta que ao invés de glorificar a Deus e render-lhe graça, eles inventaram ideias tolas e por isso suas mentes se tornaram obscurecidas. Nesse caso, é uma rejeição proposital. Eles tentam explicar tudo à sua volta, excluindo Deus como aquele que tudo criou e que sustenta tudo através do seu grande poder. Bom, 3. Terceira acusação. Insolência. Romanos 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Alegando ser sábios sem Deus, tornaram-se ao contrário, tolos. O que começa na mente vai para o coração. Isso aqui por quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tá? O que começa na mente vai para o coração. O raciocínio errado leva o coração às trevas. Quando o homem risca o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Dessa forma, ele se nega a reconhecer os valores de Deus para viver os seus valores. Nós vivemos de acordo com aquilo que acreditamos. Então, se os homens em seus corações negam a existência de Deus, seja, ainda que eles não digam isso com a sua boca, ainda que eles digam que amam, ainda que eles digam que creem, mas se eles não obedecem, eles estão negando através das suas atitudes que Deus é o Criador, que Deus tem o controle sobre suas vidas, nesse caso. Mas não basta apenas eles viverem, eles querem que outros vivam da mesma forma. A Igreja de Cristo enfrenta esse grande desafio, pois ela se opõe a esse comportamento que Paulo chama de loucura. Por isso, ela tem sido atacada, pois está aqui para resistir, lutar e se posicionar contra aqueles que querem riscar Deus da história da humanidade, por não acreditar em nada que seja espiritual, como é o caso do materialismo e do ateísmo, ou do materialismo-humanismo, que é a mesma coisa, e do ateísmo. Então a igreja ela acaba sofrendo, vamos dizer assim, ataques justamente por quê? Porque ela não concorda com a ideia de Deus não existir. Muito pelo contrário, temos consciência da existência de Deus através da revelação que ele nos deu, que está nas Escrituras. Mas, por discordarmos disso e mostrarmos o que Deus exige do ser humano, muitas vezes podemos não ser aceitos. Somos rejeitados. E por aí vai. Mas por isso vamos nos calar? Não. Vamos deixar de ter o ser humano como alvo do amor de Deus e achar que, já que pensa assim, larga pra lá? Não. Não podemos ter uma mentalidade obscurecida no sentido de pensar assim, não quer nada com Jesus, deixa pra lá. Não é assim, não. Precisamos fazer a nossa parte. Deus quer salvar vidas. Agora, se nós realizamos a nossa parte e as pessoas não querem, aí é uma decisão delas, mas nós não podemos alimentar no nosso coração essa questão que não querem nada, certo? Tem que ter muito cuidado com isso para não nos tornarmos apáticos, para não nos tornarmos insensíveis como Igreja de Cristo. Quando o homem risca de sua vida a Deus, ele não sabe mais de onde vem, nem para onde vai. E é uma grande questão. Aí acredita que veio da evolução, né? Veio do macaco, né? E também acredita que aqui morreu, acabou. Torna-se totalmente louco, não compreendendo a si mesmo ou mesmo o universo em que vive. Procurar entender Deus a partir da razão humana, apoiada na filosofia, ao invés de entendê-lo a partir de sua revelação através da palavra e por meio da iluminação espiritual, de fato é uma tolice. Porque nós nunca vamos compreender Deus a partir de nós mesmos. Nós precisamos compreender a partir do que ele deixou revelado na sua palavra. Não podemos considerar sabedoria aquilo que nos leva às mais profundas trevas, às mais profundas ignorâncias. Uma mente sem Deus produz uma vida de trevas. Banir Deus deliberadamente da vida desemboca no obscurantismo moral, na loucura mais consumada. Essa é a situação atual em que os homens se metem. Eles acham que deixar Deus de fora seria um ato de sabedoria,
Mas Paulo diz que essa é a mais consumada loucura. Quarta acusação, idolatria. Versículo 23. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Você vai ver que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz para não ter outros deuses. Não replicar a imagem nenhuma em relação no céu e na terra como se fosse Deus. E é isso que é feito. E aqui é bom salientar que idolatria não é só adoração, se prostrar diante de uma imagem. Você pode idolatrar uma coisa e não se dobrar diante dela. Você pode idolatrar uma pessoa e também não se dobrar diante dela. Mas o alvo da sua adoração é o ser humano. São coisas. Então isso rouba de Deus aquilo que é devido a ele. Porque Deus é que deve ser adorado. Eles trocaram a glória de Deus por ídolos, parecido com pessoas, pássaros, animais e serpentes. Em seu pensamento, os seres humanos reduzem Deus a 2 pernas, depois a 4 patas e finalmente a rastejar sobre o seu ventre. E aí adoram, fazem imagens e dizem que aquilo é Deus. E não pode. E em todo tempo eles se dizem sábios. O apóstolo continua a sua argumentação que justifica o julgamento de Deus. Em vez de glorificar a Deus, o homem se afastou ainda mais. Deus nos entregou a idolatria, porque eles queriam fazer isso. Imoralidade, animosidade. Ao denunciar a idolatria, Isaías, no seu livro 44, do 6 ao 20, nos traz algo interessante que devemos refletir. Preste atenção nisso aqui. Isaías 44, 18 a 19, eu não vou ler do 6 ao 20, mas do 18 a 19 diz assim, na NVT, nova versão transformadora. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para pensar. Queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível como é possível ser um Deus, o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Qual é a ideia aqui? As pessoas no tempo de Isaías pegava lenha e aí parte dessa lenha eles usavam para cozinhar e parte dessa lenha eles confeccionavam um Deus e se dobravam diante desse Deus. A ideia de Isaías é mostrar o seguinte, a incoerência. Como é que Deus poderia ser um Deus, aquela madeira, se parte dela foi queimada para assar pão, para fazer comida? E mesmo assim eles estavam adorando. Então eles estavam entregues à ignorância total. Porque queriam viver assim. Quando uma pessoa remove Deus da sua vida, ele tende a buscar algo para adorar em seu lugar. E aí chega a essas situações. Isso leva à idolatria, seja através da adoração de si mesmo, autoimagem, de outras pessoas ou coisas como dinheiro. A idolatria também pode se manifestar de forma sexual, através de prática de relações sexuais fora dos limites estabelecidos por Deus, que é o casamento, que são o casamento monogâmico e heterossexual, tá? Então, um só cônjuge e um homem com mulher. É um equívoco pensar que o diabo busca adoração direta de todas as pessoas. Ele não busca. Há pessoas que se declaram adoradores do diabo, sim, de Satanás, sim, mas nem todo mundo vai se voltar assim. O diabo não busca essa adoração para ele de forma direta. Ele faz o seguinte, na realidade, qualquer forma de adoração que não seja direcionada a Deus, Criador do céu e da terra, já satisfaz o diabo, que recebe adoração de forma indireta. Ou seja, quando você adora o que não é Deus, o Deus verdadeiro, você está adorando alguma coisa que substitui a Deus. E isso é idolatria, é pecado. E ao pecar, você está fazendo justamente o que o inimigo quer. Que tal uma arte digital pela Manhãs Artes Digitais? Artes a partir de R$19,90, olha, tem aí alguns modelos na imagem para você ver. Você pode entrar em contato pelo DDD 21 97176 4015, 21 97176 4015, tá bom? Pelo WhatsApp da Manhãs Artes Digitais e você fazer uma arte, né? Levantar um orçamento,
tá? Porque ela cria essas artes, agora também está criando artes em forma de vídeo, né? Com algum tipo de animação, talvez um fundo, um pedacinho de um louvor, alguma coisa que você queira. E também, de repente, você precisa aí de uma locução para o evento da sua igreja, quem sabe você vai colocar um carro de som na rua, quer anunciar, ela também faz essa parte de locução. Basta você entrar em contato e você vai ter aí o orçamento. Manhãs Arte Digitais. Assim como eles gostaram, quem sabe você vai gostar também. Quinta acusação, imoralidade. Versículos 24 e 25. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Essa passagem aqui, essa questão de Deus entregar, alguém pode ficar meio assim, né? Mas vamos entender isso aqui. Como é possível um Deus santo, que exige santidade, entregar o ser humano aos desejos do seu coração para desonrar o seu corpo entre si? Na verdade, mesmo que o pecado tenha trazido uma distorção para a criação, Deus sustenta o bom andamento dessa criação através da graça comum. O que é essa graça comum? É um favor não relacionado à salvação, mas que alcança todos os homens, bons ou maus, vamos dizer assim. E quando eu digo homens bons ou maus, eu não estou falando apenas no sentido de uma bondade que venha de dentro. Eu digo aqueles que fazem alguma prática que as pessoas dizem, é uma pessoa boa. Eu não estou nem falando aqui nesse quesito de pessoas que são cristãos, mas alguém que olha e fala, não, fulano é uma boa pessoa. Então, e alguém olha aquela que faz algumas maldades, fulano é uma pessoa má. Tá, então essa graça alcança bons e maus. E inclui um freio moral para que o ser humano sem Cristo não se entregue à perversão total de forma generalizada. Por que o ser humano não se entrega de forma generalizada a uma perversão? Porque existe um freio moral. Deus, através desse favor, dessa graça comum, ela não tem a ver com a salvação. Tem a graça a nível da salvação, mas existe uma coisa na teologia chamada graça comum que tem a ver com Deus sustentar a sua criação, Deus limitar a sua criação, de fazer algo que venha ao total caos. Deus, ele pode agir dessa forma, para limitar. Só que alguém pode dizer, se Deus pode limitar, por que ele não limita as pessoas e salva elas, impõe a elas? Então não seria uma escolha. E Deus quer que o ser humano escolha o que é certo. Assim como Adão e Eva escolheram o que era errado, nós temos a oportunidade de escolher o que é certo. Cristo, certo? Um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. A expressão também Deus as entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. A palavra concupiscência do grego, epitumia, nesse versículo denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos. E você vai ver que existem pessoas tomadas por esse prazer. Eles não se preocupam, eles não se envergonham. Se tivesse que praticar um ato sexual no meio da rua, para eles não tem nenhum problema. Existem, infelizmente, pessoas que participam aí, vão em bailes, dependendo do lugar, clubes, tá? Dependendo do lugar, vai chegar lá e vai encontrar isso sendo praticado abertamente. Quando tem aí festas, como por exemplo, que chamam o carnaval, existem lugares onde são realizados eventos, e naqueles eventos a promiscuidade é praticada em grande escala. Entrou e você já tá vendo gente praticando o ato sexual das formas mais variadas. Quem participar, quem entrar nesses lugares, e uma coisa assim que você fala, se você tivesse, claro, Deus tem nos guardado, mas se uma pessoa entrasse, ficaria horrorizada. E Deus, ele permite isso acontecer por quê? Por causa da desobediência. Mas continue aqui que você vai compreender algo. O que Paulo está falando é que, como um ato de juízo, Deus remove o freio moral e permite que as pessoas façam o que querem. Deus usa um ato de juízo. Vocês querem fazer? Então tá bom. Assim, por viverem como se Deus não existisse, elas experimentam a realidade de não ter a interferência do Criador em suas práticas, entre aspas, de forma ali momentânea.
Isso lhe dá a oportunidade de reconhecerem que, sem Deus, estão perdidas na busca pela satisfação dos seus desejos. Elas não têm freio. Elas se entregam àquilo de uma forma terrível. E é claro que eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa vai se deixar levar por práticas sexuais numa proporção totalmente descontrolada, isso para todos. Mas estou mostrando que o texto está mostrando que de acordo com querer fazer aquilo que Deus não quer e teimar, Deus como uma forma de juízo pode permitir. E assim vai. Tá? Elas estão prontas para fazer qualquer coisa em nome dessa satisfação. Pode até nem ser ato sexual. Incluindo usar pessoas como objetos e descartá-las ou até mesmo matá-las. E aí você vai ver gente que usa pessoas como objeto. Vai se satisfazendo e aquilo é uma coisa descartável. E eu não estou falando só da prostituição no sentido de pagar para poder ter o ato. Porque prostituição não é só pagar para ter o ato. A prostituição acontece também, mesmo que não haja pagamento. Mas tem pessoas que se deixam ser usadas porque estão recebendo alguma coisa, algum dinheiro. Mas tem gente que é usada na expectativa de ser valorizada, de realmente ser um relacionamento que vai começar ali de verdade, e ela é apenas usada como uma coisa. E acabou de usar e não quer mais falar, e não vai mais ligar, e não vai mais entrar em contato, e simplesmente é assim. Isso é a perversão que está acontecendo nos últimos dias. E mesmo que alguém diga, mas você foi tola, você foi boba, e isso e aquilo, mas no fundo, aquela pessoa, ainda que ela tenha um certo entendimento, ela pensava que aquilo seria algo que iria pra frente. E aqui eu não tô falando de uma relação que pagou pra ter relação sexual, não tô falando desse tipo de coisa. Eu tô falando de alguém que se envolveu com uma pessoa acreditando e ela só foi usada. Certo? E há casos até que usa, estupra e mata. Isso tudo é a vontade de Deus? Não. Mas Deus permite? Permite. Por quê? Porque o pecado entrou na raça humana e o ser humano, a cada dia, muitos só querem se voltar contra Deus. Agora, se ele se voltar a favor para Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Podemos perceber que a idolatria para a imoralidade é um passo. Começa adorando coisas, pessoas, daqui a pouco vai cometer imoralidade. Se o homem é seu próprio Deus, então pode agir como bem entender e satisfazer todos os seus desejos sem temer qualquer julgamento. E aí passa a praticar coisas tremendas, independentes, orgias terríveis, em nome do seu prazer, da sua satisfação ou da adoração de outros deuses, como era feito no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Cidades como Corinto, Éfeso, tinha essas orgias sexuais em nome de adorar deuses estranhos. E aí eles, em nome dessa adoração, os cananeus no Antigo Testamento também praticavam isso. E Deus disse para o seu povo, não se misture com esse povo. Justamente para não ter as práticas que eles tinham. Porque como forma de adoração aos seus falsos deuses, eles praticavam atos sexuais. A imoralidade era muito grande. Eu já expliquei aqui, em vídeo aqui no canal, que para nós o termo glutonaria nos nossos dias tem apenas o sentido de comer demais, gula. Só que no tempo bíblico a palavra glutonaria não estava ligada a comer demais. Estava ligada a participar de festas com comida, bebida e orgias sexuais. Embriaguez, e aí ia para orgias sexuais. Então, quando Paulo fala sobre glutonaria, ele não está falando que é pecado comer demais, apesar que comer demais faz mal para a saúde. Sim, isso aí a gente tem certeza. Porém, o que ele estava falando é de algo que atacava a santidade de Deus, as orgias realizadas nessas festas, aonde havia comida, bebida e prostituição. Deu para você entender? Então, o simples fato de comer demais não ataca a santidade de Deus. Por isso que você tem que buscar o sentido da palavra naquela época e não nos nossos dias. Não adianta querer interpretar a Bíblia à luz dos nossos dias. Não, nós temos que buscar o sentido daquela época. E para isso precisa ter uma investigação. Precisa haver um estudo sério.
E é isso que está sendo demonstrado aqui, certo? Chegamos ao auge da luta contra a verdade de Deus, quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira e abandona a verdade inteiramente. A mentira é a ideia de que o ser humano é seu próprio Deus, de que deve adorar e servir a si mesmo, não ao Criador. Isso é uma mentira. No jardim do Éden, Satanás usou a mentira para levar Eva a pecar. Sereis como Deus. Mentira! Satanás sempre quis para si a adoração, que é devida somente a Deus. Está em Isaías 14, 12 a 15, Mateus 4, 8 a 10. E na idolatria recebe essa adoração, 1 Coríntios 10, 19 e 21. Então, quando o diabo vê pessoas idolatrando, praticando idolatria, ele se satisfaz. Porque ele sabe que as pessoas estão praticando aquilo que ele inseriu, que ele fez com que o ser humano, ele propôs, o ser humano aceitou. Adão e Eva não foram obrigados a cair na tentação, mas eles se deixaram levar pela tentação, cederam à tentação. Deus tem dois propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado. Quer dizer, pessoas que estão praticando iniquidade. Permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles, e com isso vem destruição, vem coisas terríveis. E segundo, levá-los a reconhecer sua necessidade de salvação. Porque quando eles começam a ver destruição para todos os lados da sua própria vida, eles chegam a um ponto, muitos, que se convencem que precisam de Cristo. E é por isso que muitas pessoas só vêm para Jesus quando estão lá embaixo, bem... E aí alguém fala, não, eu não quero aceitar Jesus só quando eu estiver lá embaixo, porque vai parecer que eu estou precisando. Mas você está precisando. Não tem como se preparar para aceitar Jesus no sentido de eu vou ter uma vida certinha que agora eu aceito Jesus. Se você pudesse consertar a sua vida sem Jesus, você não precisava de Jesus. Sem Jesus é impossível ter uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. É impossível. 25. Pois mudar a verdade de Deus e mentir e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O liberalismo teológico defende que a Bíblia está cheia de fantasias, mas a verdade é que o ser humano, em busca da independência de Deus, que vive uma vida de fantasias. Então, quem vive uma vida fantasiosa não é os personagens da Bíblia. São as pessoas dos nossos dias, do dia a dia, de todas as épocas. Ao abandonar a verdade que traz liberdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e abraçar a mentira, ele se alinha com o verdadeiro pai, Satanás. Quem pratica a mentira? Jesus diz que é filho do diabo. João 8,44. Crer e viver na mentira é rejeitar a Deus e tentar alcançar uma posição de importância, assim como Satanás tentou, Isaías 14, 13 e 14. Entenda, mentir é pecado. Mas aqui não é só uma questão de mentir. É uma questão de acreditar que Deus não existe, alimentando uma mentira. Vai muito além. E eu não estou aqui para abonar a mentira. Praticou, falou uma mentira. Porque isso é pecado da mesma maneira. Mas é diferente para uma pessoa que acredita que Deus não existe, ele vive um estilo de vida onde ele quer arriscar Deus da sua vida. E com isso ele vive de acordo com o que ele quer. Ao tentar arriscar Deus de suas vidas, eles ignoram o fato de que tudo o que fazem está dentro da permissão de Deus. E em breve enfrentarão o juízo final, que resultará na exclusão da sua presença eternamente. Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado seu nome no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Meu Deus. Francis Schaeffer diz que quando o homem se rebela e se afasta da sua referência primeira em Deus, porque ele é o Criador, do relacionamento apropriado com Deus, tudo se torna mentira. Porque ele vai viver uma tremenda de uma mentira. O ser humano não sabe quem é. Toda a verdade é negada. Ele passa a questionar não apenas a existência de Deus. Questiona igualmente a sua própria existência. Ele tem conflitos interiores. Quando ele perde a referência de Deus como Criador, ele tem muitos conflitos interiores. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Qual o propósito de eu existir? E por aí vai. Agora a Bíblia vai responder tudo isso quando nós acreditamos nela. Deus nos criou para a sua glória, para adorá-lo, para louvá-lo, para cumprir a sua vontade. Por causa do pecado, hoje,
o ser humano se distanciou daquilo que Deus quer. Mas em Cristo Jesus ele pode retornar à presença de Deus e começar a levar o evangelho para outras vidas, vivendo de acordo com a vontade de Deus e anunciando a salvação para outras vidas. É o que esse programa faz aqui também. Quando as pessoas jogam fora o Deus da verdade, a verdade desaparece como um todo. Porque não tem como acreditar numa verdade sem Deus. Não tem como professar verdade sem Deus. Deus é o Deus da verdade. Em tudo que resta, e tudo que resta são conjuntos de opiniões, deuses e prazeres pessoais. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade que liberta. Mas ao mesmo tempo a palavra dele também é a verdade que liberta. Porque ao aprender que Jesus, a palavra fala que Cristo liberta, e aceitando Jesus, nós recebemos libertação. Por que Jesus vai falar de libertação para um povo que no momento não estava acorrentado? Porque Jesus não estava, apesar de que estava debaixo do Império Romano, estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, querendo ou não, eles estavam debaixo ali de uma servidão. Mas Jesus não estava falando da servidão do Império Romano. Jesus estava falando da servidão do pecado. O pecado na Bíblia é colocado como um senhor. Por quê? Porque a pessoa, ela realiza o que ele deseja. Então ele é personificado como uma pessoa, um senhor. Para ver o tamanho da influência dele na vida do ser humano. Mas Jesus é aquele que nos liberta da culpa do pecado, do poder do pecado. E um dia nos libertará da presença do pecado. Quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada, e os mortos ressuscitarem com o corpo transformado, glorificado, a igreja que estiver viva na época, pessoas que estiverem vivas, forem arrebatadas num corpo glorificado, o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Então nós não poderemos mais pecar, certo? Mas isso é só lá no final. Conclusão. Aprendemos no Entendes Tu que Lês de hoje sobre a condenação daqueles que vivem rejeitando o Criador para abandonar sua autonomia para abonar sua autonomia e atitudes. As pessoas riscam Deus de suas vidas para viverem de acordo com suas vontades. Deus, o justo juiz, tem uma sentença para aqueles que vivem assim. São indesculpáveis e sofrem a condenação, sofrerão nesse caso, a condenação se não houver arrependimento. Está em nossa responsabilidade como igreja defender a nossa fé e levar as boas novas de salvação. Por isso, a igreja de Cristo não pode ceder aos ataques do império do mal. Romanos 1, 16 e 17 mostra a nossa responsabilidade. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bom, vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa. Entendes tu que lês? A dessacralização da vida no ventre materno. Esse é um tema da atualidade, aonde estão pregando, propagando, defendendo que a vida não tem valor no sentido de propagar o extermínio da vida ainda dentro do ventre. Nós vamos aprender lições sobre isso. Participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Se tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Indique o canal para alguém da sua família, alguém da sua igreja, alguém que você conhece. Coloque aí o link do canal, tá? É só você pegar aí, quando você acessa o YouTube via o seu celular, pesquisa lá, Pastor Mário Luna, aí vai aparecer lá o canal. Você pode compartilhar, tem lá os 3 pontinhos que você pode abrir e você tem como compartilhar no seu story. Enfim, fale do canal para outras vidas. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso, tá bom? Deixa o seu comentário o que você achou dessa exposição, desse programa de hoje sobre esse tema. Bom, nesse momento nós vamos orar. Eu quero apresentar nesse momento os pedidos que estão simbolizados, tá? Alguns pedidos estão aqui, mas não são todos, claro. Mas simbolicamente eu estou apresentando esse caderno, como todos os pedidos aí que estão aí no canal.
E ao mesmo tempo não deixe de, se você tem aí uma causa para poder entregar a Deus, ore comigo nesse momento. Também uma porta de emprego, apresente a sua carteira de trabalho, a carteira de trabalho de alguém, ou simbolicamente, ore por esse emprego dessa pessoa. Se é uma enfermidade, tem como colocar as mãos no lugar? Coloque as mãos no lugar. Vamos orar, ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa, pela minha família. Nós carecemos muito de oração. Essa obra não é uma obra fácil de se realizar, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado força, tá bom? Então ore por essa programação, ore pelo Entende Tu que Lês, ore pelo programa EBD Comentado Online, ore pelo programa Teologia e a Vida Cristã. Inclusive, esse vídeo aqui que eu coloco para você aqui, ó, ele está dentro dessa programação da Teologia e a Vida Cristã. Então ore, tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas nesse momento. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Senhor, para apresentar cada causa, cada necessidade que o Teu povo tem colocado aí nos comentários, necessidades que eu não tenho como resolver e que nem eles têm como resolver. Mas eu apresento, Senhor, simbolicamente esse caderno representando todas as orações, todas as causas que são pedidas orações. Eu te peço por essa pessoa que está enferma. Eu peço ao Senhor que nesse momento possa trazer a cura. Possa, Senhor, intervir por meio de médicos, por meio de tratamento, por meio de medicamento. Eu não sei de que forma o Senhor vai operar, se é através do sobrenatural apenas, mas essa pessoa precisa de uma cura. Talvez uma cura, Senhor, relacionada a problemas do coração, nos rins, nos pulmões, na circulação sanguínea. Tem problema de, Pai querido, Pai amado, de glicose, que é, Pai querido, diabetes. Senhor querido, Tu tem poder de trazer a cura, mas também ela pode estar com problema de depressão, de ansiedade, problema, Senhor querido, também, Senhor querido, Senhor amado, de algum tipo de síndrome. Eu te peço a cura, meu Deus. Também te peço por essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, ou está orando por alguém que precisa de um emprego. Eu te peço que o Senhor possa abrir a porta, que o Senhor possa abençoar também esse negócio próprio. Também entrego nas Tuas mãos, Senhor querido, essa pessoa que precisa, Senhor, pessoas que estão pedindo aí pela libertação dos seus familiares, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse tio, esse primo, esse avô, essa avó. Deus, quem quer que seja, Tu tem poder de libertar, Tu tem poder de transformar. Que eles Te conheçam, Senhor. Que eles conheçam o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Que eles possam, Senhor, ouvir a verdade e dar, Senhor, crédito à verdade. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, cada problema, cada necessidade, esse casamento que está em crise, esse casamento que aparentemente acabou, mas Tu pode trazer uma restauração. Ó Deus, esse pai, essa mãe que não sabe mais o que fazer com esse filho, Senhor, com essa filha, quem sabe está na vida das drogas, na vida do tráfico, na vida da prostituição, na vida da bebedeira, Senhor. Mas Tu tem poder de salvar. Eu entrego cada causa nas Tuas mãos. Eu entrego esse canal. Eu entrego os inscritos do canal. Eu te peço que o Senhor toque nos seus corações para que eles possam divulgar o canal. Também, Senhor, eu te peço pelos membros do canal, que o Senhor venha abençoar, pois eles têm, Senhor querido, Senhor amado, se proposto a contribuir com o ministério de ensino. Que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias. Eu entrego cada professor da escola dominical. Usa eles como instrumento. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não nos deixa nos sentirmos melhores do que o Senhor. Não nos deixa, Senhor, errar, Pai querido, como muitas pessoas estão errando, negando ao Senhor. Nos dá força, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Cada programação aqui me ajuda. Ajuda a minha esposa. Nos ajuda, Senhor. Toma a minha família. Toma a localidade onde eu estou. Toma as vidas que moram aqui na redondeza. Toma os meus vizinhos, Senhor. Alcança aqueles que ainda não Te aceitaram, aqueles que ainda não servem ao Senhor. Que o Senhor possa salvar, libertar, transformar, Senhor. Eu creio que o Senhor pode alcançar vidas, Senhor. E eles vão poder, Senhor, glorificar o Teu nome. Ó, Senhor querido, tenha misericórdia de nós, nos livra do mal, guarda as nossas vidas. Eu Te peço que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero agradecer você que ficou até o final desse programa e aí assim participou dessa oração.
Eu também quero anunciar para você duas coisinhas antes de finalizarmos aqui, tá bom? Eu estou preparando para você aí um curso online chamado Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Se você quiser participar da lista de espera, esse curso está programado mais ou menos para ser lançado até o mês de outubro, tá? De 2023, esse ano, claro, tá? Então, clique no link, tem tanto lá na aba comunidade, como aqui na descrição do vídeo, e você vai ser colocado dentro de um grupo do WhatsApp apenas para participar ali, para ficar aguardando. Pode ficar despreocupado, que você não vai ficar sendo cheio de propaganda, de coisas, né, de publicações, né, desnecessárias, não vai acontecer isso. E se for publicado alguma coisa, tem a ver com a questão de dar um entendimento melhor sobre o curso e assim por diante. Então, clique no link que está aqui na descrição, participe da lista de espera, caso você esteja interessado. Ou clique no link que está lá também na aba comunidade. E eu tenho também uma outra coisa para apresentar para você, que é o e-book digital em PDF, não é um livro impresso. Você adquire, se você quiser mandar para um lugar para imprimir, encadernar, é com você, tá? O perdão entre casais, mas não serve só para casais, serve para qualquer pessoa que quer conhecer sobre o perdão. Não é um curso, é um e-book, não é um livro impresso, tá bom? Se você quiser adquirir, o link tá na descrição, você pode clicar, você vai ser levado para uma plataforma, vai comprar, e lá você vai poder baixar o seu e-book, nesse caso. Ou na aba comunidade também. Então deixa esses dois avisos para você aí, vai orando, que o Senhor tem abençoado para que eu possa ir aí criando esses cursos para ajudar. O meu propósito primeiro é que você aprenda a palavra de Deus, que você possa compreender a palavra. Tem o Entendes Tu que Lês aqui, mas eu vou colocar o passo a passo nesse curso, tá? Esse curso sobre como facilitar meu estudo da Bíblia, tá? Por enquanto não é um curso para você dizer assim, eu tô aprendendo um passo a passo diretamente para pregar, mas você já tá começando no início, que é aprender o que o texto significa, como descobrir, como trabalhar um pouco em cima de saber como compreender o texto. Isso já vai ajudar, através de métodos. E depois a gente vai partir para outros patamares no futuro, tá bom? Caso você queira participar. Nesse momento, eu vou dar a bênção apostólica e também links na próxima tela de vídeos que eu recomendo. Entre eles, com certeza, tem aqui... Ah, tá! Tem aqui também, ó, a lição 4. Não deixe de assistir essa lição. Ela vai também falar sobre esse mesmo assunto, mas vai ser aí falado dentro também, colocando outras coisas. E por que eu indico esse vídeo aqui? Porque pode ser que essa lição já passou quando você assistir esse Entendes Tu que Lês aqui. E aí você diga assim, que valor tem? Essa lição já tem sempre valor. Ensinamento não perde valor. Guarde isso. Não é porque já passou uma aula da escola dominical que você vai deixar de assistir. Assista para aprender se é o assunto que você está precisando. Então assista esse vídeo aqui também. Ele é importante para você, mas não só esse vídeo. Assista o Aprendendo sobre a Salvação em Jesus Cristo, tá bom? Então, nesse momento, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!